Bem-vindos ao episódio 6 deste podcast e videocast também. Portanto, há quem nos ouve apenas, mas também podem ver. E vale a pena ver, porque há sempre convidados bonitos neste podcast e videocast, dos pés à cabeça, com a chancela Lúcia da Saúde. E começo por agradecer mais uma vez o convite que me foi endereçado e que eu aceitei logo. Porquê? Porque adoro conversa, adoro este tema da hipocondria. E hoje vamos falar sobre hipocondria e também germofobia com a Catarina Beato. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, Vasco, obrigada. Catarina, germofóbica assumida? Germofóbica assumida. Mais germofóbica ou mais hipocondríaca? Mais germofóbica. Germofóbica. E sei que isto tudo começa há um tempo atrás na Ilha do Sol. Peço desculpa, netinho, mais forte do que eu. Isto começa. Foi Almada, não foi na Ilha do Sol, Almada. Foi Almada. Almada. Com o teu primeiro filho, ou já antes da maternidade, havia aí um bichinho, e desculpa a expressão, o bichinho, o germe, que aí estava basicamente a moer do juízo. Olha, eu já tinha uma sensação de. Ou seja, como se o SUS representasse um perigo. Quando era mais nova, não com uma sensação óbvia de que alguma coisa estava ali, algo de errado não está certo. Não? E quando tenho o Gonçalo, portanto eu tinha 24 anos e tenho a memória fortíssima de estar a descer no hospital com ele, portanto recém-nascido, aquela coisa de sair, que deve ser assim, um momento até agradável ou bonito. Mas que assusta imenso esse momento, é? Assusta. Assusta. Eu acho que tinha ansiedade, eu hoje já sei fazer essa associação, portanto isto vem muito associado à ansiedade. Fecham-se as portas daqueles elevadores muito grandes, estão outros doentes, não é? Porque aquilo é por pisos. Eu olho e vejo pontinhos brancos, portanto eu via os germes que aquelas pessoas estavam a tossir. Claro que eu não os via. Mas a verdade é que eu durante aquilo não foi de facto nada fácil. Olha, eu hipocondríaco não sou, portanto eu tenho que me colocar aqui do lado um bocadinho do lado mais racional. Tu não pensaste, Catarina, vá lá, tens 24 anos, os pontinhos brancos que tu estás a ver, fruto da imaginação, claro que existem germes, há germes em todo lado, mas tem calma, não faças disto um bicho de 7 cabeças, mas não conseguiste controlar isso? Olha, eu acho que a culpa é daquela série que dava, que era o La Vie, sabes? Em francês, que a gente via as coisas do corpo claro, humano. era uma vez a vida, claro que sim. E nós, de facto, os germes eram assim, eram umas coisinhas brancas. Eu, se calhar, fiz essa associação. Claro que eu sei, de modo racional, que não. Só que quando a ansiedade sobe e eu consigo ver esses pontos, a ansiedade aumenta muito. Portanto, eu, de forma racional, sei que não são, mas, na verdade, eles estão lá, não é? Porque aquelas pessoas estão a tossir porcaria. Sim. Estão a tossir... Parem de tossir porcaria. Sim. Comecem a tossir coisas boas. Olha, gomas. a fase mais tranquila da minha vida, eu acho que de muitos outros germofóbicos, e eu estava aqui a olhar porque há aqui pezinhos azuis, é que eu toda a vida tive protetores de sapatos em casa. A sério? Toda a vida Antes de ser moda na pandemia já os tinhas? Não sabia, fiquei com o resto de uma piscina que fechou em Lisboa e comprei, vi aquilo à venda e pensei, ok, não tenho que ir comprar porque aquilo era caríssimo, ir comprar aqueles sites especializados dos hospitais ou dessas coisas, e máscaras, eu sempre tive. E, portanto, esta mulher é uma visionária, pá. Eu fui, mas podia ter feito stock, não fiz. Meu Deus. Mas pensei, caramba, finalmente toda a gente sente o mesmo que eu. E foi o período mais tranquilo da minha vida. Aliás, eu lembro-me de ficar aterrorizada e de ir à terapia quando avisaram que já não era obrigatório usar máscara, porque tive muito medo de como é que eu ia reagir a isso. Felizmente, médio. Foi um descanso para ti, falando agora da pandemia e dos cuidados que a humanidade inteira teve. Cuidados esses que toda a gente pensou, agora vai ser sempre assim. Já voltou ao normal. Infelizmente. Foi um descanso para ti saber que. E eu perguntei já isto por exemplo, ao Diogo Beja. O Diogo também é germofóbico e esteve nessa cadeira. Limpámos a cadeira, estás descansada? O Diogo, eu fiz essa pergunta: se foi para ele um ligeiro descanso ou um ligeiro até sorriso para ele, saber que toda a gente agora estava a ter esse comportamento que ele já tinha há imenso tempo. Sentiste o mesmo? Foi um alívio social, ou seja, para mim o poder saber que andava na rua e que as pessoas tinham sido testadas e que as pessoas usavam máscaras e andavam sempre com álcool gel, foi um alívio. Esse sorrisinho foi com a minha mãe. Porque eu acho que a tua mãe sempre deu nas orelhas. A minha mãe ficava zangada quando eu pedia às pessoas, até o homem que fazia a contagem da luz ou do gás, que pusesse as proteções de sapatos na minha casa. Ninguém entraria calçado. Para fui ir lá isso. E a minha mãe dizia, filha, que falta de educação pedis às pessoas que ponham isso. E eu também, não. O que é que preferes? Preferes que eu aqui fique a tarde toda a lavar o chão? E a minha mãe finalmente aceitou e, portanto, com ela fiz esse sorrisinho do toma.
Deixa-me perguntar-te uma coisa em relação também, e falaste nas toucas que temos aí para os sapatos, não é? Essas proteções, até porque queremos manter este cenário mais limpinho possível, e temos essas toucas por aí. Deixa-me perguntar-te em relação às pessoas que pedem aos convidados para tirar os sapatos. Já te aconteceu isso ou não? Olha, já, e eu lido bem com isso, mas eu não acho que as meias sejam tão limpas quanto desejaríamos. Pronto. Tirar as meias, pior ainda, não é? Há micoses. Está fora de hipótese. Por exemplo, nunca, talvez uma das minhas visões do inferno são as piscinas públicas. É o teu pior pesadelo? Piscina pública? Não, há pior. Qual é que é o Saunas. 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 Ok. Tudo que meta calor. Mas imagina uma sauna espetacular num hotel 5 estrelas. Não, claro que não, mas não sabes o que é que doença é que a pessoa que está lá teve antes. E os germes adoram aquele ar da sauna. Eles gostam. Eles são esses pontinhos brancos. Eles adoram. Portanto, tu não só vês germes, já tiveste a conversa com eles. Eles disseram: adoramos Sim. saunas. Eu vejo-os e converso. Eu sei que eles gostam de saunas, piscinas. Passeios à beira-mar. Não, ar livre. Vou meter contigo, Não gostam. desculpa. Eles gostam de aeroportos, Sim. centros comerciais, Uhum. ginásios muito fechados. Se for aqueles assim amplos, eu aguento. E gostam imenso de vapor. Eu sei, vapor quente. Mas há coisas que tu não consegues evitar. Tu não consegues evitar, por exemplo, ir a um centro comercial. Tu mais cedo ou mais tarde vais a um cinema ou. Sim. Tu tens que fazer um trabalho Tenho que fazer um psicológico de trabalho. preparação de pá, eu sei que vou para um sítio onde não me sinto à vontade, mas pá, pelo amor da santa, eu tenho também que lidar com Pelos isto. meus filhos faço, mais por esforço por eles do que por mim. Uhum. Evito que sejam longos, tempo muito longo. Portanto, se vou ao centro comercial, sei onde vou entrar, onde vou sair. E, portanto, é rápido. E sei, por exemplo, se for ao cinema, evito sessões que a sala esteja cheia. Portanto, és aquela adepta da sessão do meio-dia, das 2 da tarde. Sim, embora o ar-condicionado, se for no verão, dá mais tranquilidade. Porque eu acredito verdadeiramente que o ar-condicionado... Porque o problema está aí, é que nós passamos a acreditar que algumas coisas minimizam os riscos. Uhum. E, portanto, o ar-condicionado frio acaba por me dar alguma tranquilidade. Sim. Acho sempre que os germes não gostam do frio. Se calhar não, nunca ponderei. Mas dá mais tranquilidade do que ar-condicionado quente. Deixa-me saltar dos centros comerciais para as escolas. Sim. E de uma coisa para quem tem filhos que é normalíssima, que é aquelas notas, aqueles e-mails que a gente recebe com Vês? há uma criança do 2º ano que está com não sei quem, não sei o que mais. Às vezes é os piolhos. Às vezes até pode ser uma coisa. Eu com os piolhos lido bem. Um piolho não é um germe. Sim. Vê-se. Se dá para ver, está bom. Uhum. Okay. Mas, por exemplo, eu se vir que há lá está uma dessas notas de há 2 crianças na sala com gripe A, apago, ou seja, tento não ler. Sim. Se me der o caso de que acabe mesmo por ler, e a minha vontade imediata é vou buscá-los, vou já buscá-los, só porque lá esteve alguém. Uhum. E então, isso, claro, tento fazer um exercício racional de Catarina, se estiveram, já lá estiveram, portanto já apanharam, respira, não tens que ir, não vais. Uhum. E faço esse exercício. Claro que eu lembro no outro dia, alguém estava, por acaso foi exatamente na escola, alguém estava a pedir para que esta comunicação fosse mais, acontecesse mais vezes, ou seja, que cada criança que tivesse, fosse o que fosse, que se comunicasse aos restantes pais. E eu mandei um e-mail, porque estava à vontade com a pessoa da escola, e pedi, por favor, se isso vier por e-mail, não me mandem, Ok. porque eu não vou estar em ansiedade extrema todos os dias. Uhum. Porque eu recebo aquele e-mail e fico, imagina, 1 hora, 2 horas a gerir um nível de ansiedade extremo. Sim. Coração na boca, achar que não vamos todos morrer daquilo, e não é agradável. Mas o engraçado nisto tudo é que tu, sendo mãe de 4, tu fazes questão de viajar com os teus filhos. Faço questão, claro. Ok. Agora, para quem tem tudo isso na cabeça, essas preocupações, essas ansiedades, viajar com miúdos não é fácil. Olha, eu acho que foi muito importante para mim as palavras de uma das pediatras, para que me disse uma coisa que eu agarro-me e repito aquilo, sabes, à exaustão quando estou com muita ansiedade, que é, cada vez que eles apanham qualquer coisa, eles estão a fazer a modulação do seu sistema imunitário. A frase é mesmo esta, ok? Modulação do sistema imunitário. Então, quando nós estamos nesses momentos, e eu sinto que, ok, vamos apanhar germes diversificados, eu penso, não, Catarina, isto é ótimo, porque eles estão a fazer a modulação do sistema imunitário. Claro. E repito aquilo muitas vezes, até achar que
lhe estou a proporcionar um momento positivo também ao nível dos germes. Sim. E das outras coisas também. Agora, imagina, se calhar viajo com álcool gel em assim, grandes quantidades, porque me alivia o passarmos as mãos em álcool gel. Claro que diz-me, Catarina, se tiverem que ter apanhado alguma coisa que está no ar, já apanharam. Mas como aquilo alivia a minha ansiedade e isso é a única coisa que é má, eu tento criar esses mecanismos. Por exemplo, viajo sempre com a máscara, mesmo que depois consiga não a pôr, e tento baixar os níveis de ansiedade. Mas, por exemplo, pá, imagina, foi há pouco tempo, eu estou no aeroporto à espera do meu filho mais velho. E as pessoas, não é? As aves, as pessoas comovem-se com aquela coisa. E para mim, cada pessoa que vem das chegadas traz germes de outros lugares do mundo que cá não há tratamento imediato. Percebo o que queres dizer. Pronto, eu vejo que estão a viajar uns germes com quem nunca conversei, então fica em ansiedade extrema. Portanto, aquela zona das chegadas, dos abraços, dos beijinhos, para ti é um que nojo. Não, eles podem dar abraços uns aos outros, porque se conhecem, Longe. está tudo bem. Longe. Não são só os abraços, as pessoas estão a vir de outros países com doenças que eu posso nem sequer ter tratamento cá. Já pesquisaste muito isso? Doenças que não existem cá? Não. Eu tenho muita consciência que o Google não é amigo de qualquer pessoa que tenha uma questão que não é racional. Quantas vezes já foste ao Dr. Google? Não vou ao doutor. Não vais? Não. Consegues ter esse controlo? Com total e absoluto. Mas tens muita vontade de ir lá, não tens ou não? Não, preciso chatear médicos com quem me dou bem. Ok. E esses médicos ainda te atendem as chamadas? Atendem, sabem, por exemplo, eu aviso primeiro, ou seja, imagina que eu percebo que sou eu que estou em ansiedade. Eu faço sempre aquela coisa amorosa, não é, doutora? Peço imensa desculpa, não é nada. Ou seja, eu não estou de facto preocupada, mas eu estou muito ansiosa. E às vezes é só uma frase que me vai aliviar. Tipo, imagina, Catarina, é normal. Sim. Só isto faz com que eu consiga, por exemplo, adormecer, não é? Porque à noite é uma ótima fase para. Sabes que há uma coisa que eu também já percebi, que há muito hipocondríaco ou germofóbico que quer tanto ter razão naquilo que acha que está a acontecer ou que pode vir a acontecer, que não aceita a explicação racional e a explicação do médico. Eu só quero o fim da minha ansiedade, né, nesses momentos. Sim. E portanto, como eu acho mesmo que os médicos estão acima de mim no domínio de um tema que eu de facto não domino, as palavras deles descansam muito. E portanto faço isso. Mas, por exemplo, se for uma plataforma como o Google, eu não vou, se calhar vou aumentar a ansiedade, mas também não acredito em nada do que está ali, portanto não me vai ajudar. Claro, se for uma plataforma digna em que eu vá ler qualquer coisa, um estudo, ok, Tudo bem. isso tudo bem, mas ir e andar ali, isso não me tranquiliza. Eu preciso acreditar mesmo na pessoa que me está a dizer está tudo bem. Sim. Isso preciso. Disseste não sei se é o mesmo pediatra dos teus 4 filhos, ou aos vários pediatras que já trabalharam. Eu tenho que ter vários, acho que não posso chatear sempre a mesma pessoa. Era essa a minha pergunta também. Tens que espalhar ali, tipo, olha, não vou chatear todos os dias a mesma pessoa. Tenho. É? Às vezes sei que estou assim muito chata com a mesma pessoa. E já levaste uma resposta assim um bocadinho mais torta? Claro que de, sim. Opa, Catarina, pelo amor da santa filha, já chega. Já. Então se começam a ficar à vontade comigo, claro que sim. Quanto mais à vontade, pior. Pois, porque percebem que sou só eu, então às vezes vem-se uma resposta mais torta. Se calhar aquela pessoa está. Às vezes penso, caramba, se calhar esta pessoa está na urgência a tratar uma criança que está realmente doente e eu estou completamente histérica porque se calhar a gripe A é. Imagina, nós temos lá em casa. Aquilo tem piada. Eu adoro fazer testes. Aqueles testes. Sim. Porque assim, se eu souber que, ainda por cima agora há aqueles que dizem tudo, não é? A pessoa se tem gripe, está grávida, vem tudo no mesmo teste. Vem tudo no mesmo teste. B, C, D, pronto. E então aquilo, adoro saber qual é o germe, porque dá para falar com ele de outra maneira. Mesmo. Quando dizes dá para falar com ele quem? O germe. Ok. Então. Queria só confirmar que de facto era. Eu vou passando aos meus filhos, né? Eles têm idades completamente diferentes, portanto, 21, 13, 8, 3. Os meus mais velhos sabem ajudar-me. Sabem quando eu estou em. Como é que eles te ajudam? Dizendo aquilo que têm a dizer, sendo também às vezes duros como os pediatras são contigo? Ou de outra forma? Só duros, por exemplo, podermos sair de um local. Imagina, eu estar. O meu filho pede-me, olha, recordo perfeitamente, o meu mais velho teria uns 10 anos e o outro tinha 1 aninho. E eu vou a um centro comercial muito grande e caí na asneira. Não sei sequer o que é que me passou naquele momento na cabeça, que foi, para ser mais rápido, alugo uma daquelas cadeirinhas. Sim. No momento em que eu ponho o meu filho na cadeirinha, eu juro que conseguia ver os germes a saltar da cadeirinha. Tipo, que estava cheio de germes das outras crianças que tinham, como esta cadeira do Diogo Beja. Sim. Pronto.
E eu começo a ter, sabes, eu devo ter ficado, que eu lembro do meu filho Gonçalo dizer: mãe, tira o mano da cadeirinha. E eu estava, percebes, não mexia. Fiquei a olhar para a cadeira, o miúdo sentado, eu a hiperventilar, e ele tocou-me no braço e disse: mãe, tira o mano da cadeira. E eu tirei, e ele disse à senhora: a minha mãe não quer a cadeira. E depois disse: mãe, vamos embora. E eu disse: não, eu consigo ir comer. E peguei nele, começamos a subir as escadas e ele bem, eu não sei, a minha linguagem física muda. E ele disse: não, mamãe, vamos buscar e vamos embora. E eu: obrigada. E fomos. Portanto, eu tento fazer-lhes as vontades, só que há momentos em que a minha linguagem física fica... Ou, por exemplo, estarmos bem, vamos todos não sei lá, vamos ao cinema. Né? A gente acaba ao cinema e eu saio sempre antes, não é? Porque faz muita impressão sair com as Com as pessoas pessoas. todas. Então eu saio sempre, eles já sabem, não é? Ficam muito zangados. Mas sais antes do filme acabar? Saio uns segundos antes dos créditos finais. Antes dos créditos, ok. Sim, e depois eles põem: mãe, mas há uma coisa muito gira nos créditos. Marvel. Há sempre cenas. Agora houve um qualquer infantil que também tinha algo, etc. Sim. Vais ver nas redes sociais. Eu gosto de pensar que não viste fins de filme porque saíste cedo demais e não sabes como é que acaba o sexto Não, sentido. vejo o fim, mas assim Ok. que acaba, por exemplo, um concerto é a mesma coisa. Eu sei mais ou menos, não é? A gente sabe mais ou menos. Não ouço a última, ou ouço a última já na porta do festival. É isso. E então eles percebem, a gente sai, não é? Eles dizem: mãe, ainda podemos ir não sei onde. E eu digo-lhes: não. Olha, ainda digo sim, e depois digo: não, esqueçam, preciso ir para o carro. E o trabalho de casa que tens de fazer em relação, por exemplo, às viagens com os teus filhos e acho que é mesmo importante, porque eu também adoro viajar e acho que é muito importante os miúdos também saberem tudo o que se passa, que é diferente da nossa sociedade, é muito importante. E eu sei que também tens esse esforço, mas o esforço que é fazer trabalhos de casa, e já agora diz-me, pesquisas hospitais perto de... Não, eu não tenho essa questão. Não? Ou seja, não. Por exemplo, eu não tenho muito pânico. Eu tenho que ir para um hotel onde há ali um centro de saúde perto, caso haja aconteça alguma coisa. Não tenho uma vontade louca de viajar com uma criança muito pequena para um destino Muito exótico. exótico. Ok. Exótico, repara, o exótico não tem a ver com ser mais afastado. Por exemplo, se eu estiver na Islândia, se calhar não há assim. Está frio, portanto é melhor. Mas não há propriamente um germe assim na Islândia, porque está muito frio e é assim perto. Se és um lugar exótico, o meu problema não está no não haver nada lá perto, está nos germes serem completamente diferentes. Estou a perceber. Imagina o que foi para mim. Eu recordo-me perfeitamente do momento em que alguém me falou na quantidade de germes que vinham na fruta importada. Esquece. Tipo, meu Deus, tipo, esquece. Amores, esqueçam a manga, a não ser que venha do Algarve. Aquele momento, sabes, tem a ver com os que eu não conheço, portanto não faço exóticos. Agora, em relação ao resto, o aeroporto é uma transição difícil. Eu sei que vou ficar muito ansiosa, muito cansada. Os transportes públicos não são propriamente um momento fácil, só que como eu já sei, acabo por, naqueles momentos, estou mais contida, ou não é, vou passando um álcool gel nas mãos ou nas mãos dos miúdos, não é? Digo: mãe está ansiosa. E quando eu digo a mãe está ansiosa, eles esticam as mãozinhas para eu pôr uns pinguinhos de álcool gel. Portanto, esta conversa que pode para muita gente ser, isto deve ser complicado, já percebi também que há uma adaptação e uma certa normalidade já na vossa família, no seio da família. É falar sobre isso, sim. Eu acho que se o facto de eu lhes ter explicado o que sentia foi muito importante, para eles perceberem primeiro que isto não é um perigo real, porque isso é que eu não queria, não é? Eu não queria que os meus filhos também fossem germofóbicos, portanto eles entenderem que isto é algo que a minha ansiedade traz, mas que não é um perigo real, é muito importante para mim. E depois o podermos, eles saberem também dar-me aquele toquezinho que me traz para a realidade e que ajuda. Agora. Tem momentos mais fáceis, tem momentos mais difíceis. Especialmente se a pessoa está mais cansada, mais ansiosa, se há qualquer coisa na vida que está ali. E depois, lá está, tem a ver com aceitares a tua limitação. Imagina, não tens vergonha de ter a máscara na mala, apesar de já ninguém usar máscara. Antes ninguém usava máscaras. Sim. Não teres vergonha de pedir às pessoas que, lá está, que tirem os sapatos, que ponham as proteções dos sapatos. Não ter vergonha de pedir às pessoas que não toquem nos teus filhos quando eles são muito pequeninos. E perderes a vergonha da tua condição dá-te mais ferramentas, não é? É engraçado digas isso, até porque lembro perfeitamente, pré-pandemia, de estar a almoçar no Corte Inglês e ver uma senhora de máscara e ter achado aquilo muito fora do comum. E a senhora percebeu assim o meu olhar e tirou a máscara e disse-me: está tudo bem, isto é apenas um conforto para mim. E hoje em dia já vemos toda a gente de máscara e há já uma certa normalidade. Também percebeste isso em relação aos teus anseios e às tuas preocupações, que já não olham para ti
da forma tão. Ai, pá, aquela mulher é uma esquisita. É doida. É doida. Exatamente, eu acho que se foi. Eu digo que foram os 2 anos mais tranquilos da minha vida, não é? Nunca as pessoas estiveram com as mãos tão lavadas. É. Nunca as pessoas perceberam tão bem o que é que eu também sentia. Imagina, ver pessoas que toda a vida acharam que eu era um bocadinho maluca irem desinfetar as compras, coisa que, por exemplo, eu nunca fiz. Nunca fizeste? Não, porque Ok. como eu tenho, ou seja, para mim, as informações que eu já tenho permitiam-me saber que, por muito novo que fosse aquele vírus, ele não vinha agarrado tanto tempo às compras. Exatamente. Portanto, isso para mim não era uma questão. E então eu tinha outras ferramentas. As pessoas aceitaram melhor, portanto, a minha própria condição, e eu achei que durante aquele momento as pessoas todas tinham hábitos de higiene que iam muito de encontro às minhas ansiedades. Hoje em dia, o uso da máscara dará ansiedade porque quase sempre significa que aquela pessoa está doente. E portanto eu vou fugir dela, nitidamente. Óbvio. Não, eu vou fugir se a pessoa está ali. Ou se tossirem, as pessoas tossirem ao pé de mim é algo que me esquece. Já pediste à pessoa, desculpe lá, importa-se para o outro lado? Ou há muita gente que tem também aquela coisa do o seu próprio espaço de proteção. Isto é o meu espaço. Importa, por exemplo, filas no supermercado ou filas para pagar coisas, filas de multibanco. Sentes também essa necessidade de, olha, desculpa lá, dê-me só aqui um espacinho, um arzinho entre nós. Eu tinha ficado aquelas coisas mesmo, não é? Que se chegou a ter na altura do confinamento, não era 1 metro ou mantenha a distância. Exatamente. Tinha sido perfeito. Eu não peço aos outros, muitas vezes afasto-me ou saio mesmo. Imagina, saio, não fico lá. Lembro-me agora num concerto que tinha ido com o meu filho que tem 13 e nós não ficámos perto, portanto comprámos os bilhetes e eu estava à frente e ele atrás de mim. E eu sugiro-lhe tranquilamente, e sorrindo, filho, porque tinha ficado num lugar, vem aqui para o pé da mãe. Não é preciso. E peço-lhe segunda vez e depois abri-lhe os olhos, porque a senhora que estava ao lado dele continuava, sabes, com um barulho mesmo que estava cheia de expectoração. E eu pensei, ela está ao lado do meu filho, portanto sei. E eu quando olhei, só que eu não queria ser mal educada. Claro. E ele percebeu e veio para o pé de mim. Porque não era por causa. Eu tento ser bem educada. Acho. Ou por exemplo, se tossirem, repara, se tossirem para o outro lado, o germe voa na mesma. Sim. Não serve. Mais vale ir-me embora dali. Há sítios que tu, por exemplo, não vais. Dou-te um exemplo. A casa de banho de um avião. Viagens, não é? Vocês adoram viajar. A casa de banho de um avião. Há ainda recentemente tinhas que mudar fraldas. Conseguias fazer isso numa viagem longa? Ou, por exemplo, também havia-se cuidado de viagens não demasiado longas, que é para poder não ir à casa de banho do avião? Olha, eu vou-te dizer, o avião em si é horrível, portanto, não vale a pena pensar. Ou seja, quando te decides enfiar lá dentro, mais Espaço vale... fechado, sem janelas para abrir. Não, o que tiver está lá. É. Okay? Eu gosto imenso quando apanho ainda assim, se for então uma low cost em que aquilo é tudo uns em cima dos outros e as senhoras ainda estão a passar com aquela cena, sabes, toda a gente começa a tossir. Sei. Só que aquilo mata os germes. Ok. E fico muito feliz. Ótimo. Sinto-me mesmo feliz. Ou, por exemplo, quando vais a um parque aquático, que é tipo, talvez seja o meu amor-ódio mais difícil de enfrentar. Gostas de parques aquáticos, mas odeias. Amo parques Ok. aquáticos. Então, o que é que eu tenho que fazer nos parques aquáticos? Eu tenho que tirar os óculos. Tirar os óculos. Ok. Sim. Portanto, felizmente, nem levar lentes. Porquê? Porque eu aí deixo de ver. Como sinto o cheiro ao cloro, Ao cloro. os meus níveis de ansiedade baixam logo, porque eu sei, ok, os meus pés estão a levar com cloro, calma. E então é o meu ódio mais difícil. Ou seja, é o sítio onde eu nunca iria, mas eu adoro e, portanto, vou. O avião, tu tens que saber que só estar ali é péssimo. Portanto, tens que respirar e acalmar. Se calhar tomo, metes a tomar vitaminas uma semana antes. É? Acho que criamos aqueles... Todos os anúncios em que as pessoas dão a ideia de que quando tomas uma cena forma-se um escudo protetor, Sim. já me conquistaram. Estou com o escudo. Amo. Tipo, fico, uau, se calhar dá, vamos tomar essas vitaminas. Há um armário cheio de vitaminas lá em casa, então, não há? Eu distribuo vitaminas. Ok. Todas já abertas, experimentadas ou algumas em stock ainda do género? Olha, Temos sempre stock, muito Há sempre stock, muito stock e vamos experimentando. E depois eu acho que algumas funcionam melhor e vamos experimentando. Mas muita vitamina. Tudo o que disser que é para a imunidade eu compro. tudo. Amo. E tento. Agora no avião, repara, não há um lugar mais seguro dentro de um avião. Eles estão lá todos a conversar uns com os outros. Os germes, todos. Não te safas. Assim pior do que avião. Eu acho que pior que o avião não há. Não há. Não. O avião é ter aquele casulinho. Avião, aeroporto, porque vem de muitos sítios. Ok. Mas as viagens vão continuar, certo? Claro. Tem que ser. Eu acalmo. Próximo destino que já tenhas pensado com os miúdos? Vamos periodicamente a Londres, porque está lá o meu filho mais velho. Bem, o resto de férias vamos marcando, mas muitas viagens, claro que sim. Sério?
Sim, já não há nada a fazer. Ok, e próximo Eles destino? andam aí. Próximo destino que já tenhas pensado? Pá, assim, meio estranho só se aparecesse uma mega promoção, que eu tenho que ter algo superior à ansiedade para ir assim a sítios mais estranhos. Mas eu gostava muito, olha, eu gostava muito de voltar a Cabo Verde, Uhum. proximamente, só para um solinho bom, Sim. porque aí o sol, acreditar que nesses destinos, como há muitas zonas abertas, Ok. é mais difícil. Mas não, todos aqueles que forem aparecendo, nós vamos. Olha, uma pergunta que eu te vou fazer agora e que não estavas nada à espera. O teu jeito para desenhar, como é que é? O meu jeito para desenhar é médio. É médio? Uhum. Queres jogar no Pictionary agora comigo? Sim. Ok. Então o que é que eu te vou pedir? Não quero que me digas que conversas é que tens com os germes. É porque eu Ok. nunca conheci ninguém que já tenha visto um germe. Ok. E os germes que eu tenho na cabeça são os germes, e tu falaste no love, era uma vez a vida. Portanto, eu peço então ao Ricardo, entrei. Ricardo, Catarina, este é o meu iPad, ok? E vou pedir, já tens aí o Sketches ou não? Uhum, Tá, já. ok. E- Então, esta é a parte em que eu falo para as pessoas que estão a ouvir o nosso podcast. Olá, tudo bem? Ok. Se está só a ouvir o podcast, quando acabar este podcast, vá ver o videocast. Porque Catarina Beato, nesta altura, está a desenhar o quê? Um germe. Mas só precisava da cor. Mas já descobri. Ela quer pintar o germe. Não, o germe tem Ela- uma cor. Pera O germe tem uma agora. cor. Portanto, Catarina Beato, aquilo que eu quero que faças é que me desenhes o germe que viste, por exemplo, na cadeirinha. Está bem? É fácil. Desenha-me o germe, pinta o germe Ok, estou a desenhar, estou a tentar. Espera. Só... e depois vamos colocar em videocast esta obra de arte que a Catarina Beato agora vai desenhar. A parte engraçada é que eu não estou a ver nada e a ansiedade está-me a matar. Ai, espera. Eu nunca desejei tanto na minha vida ver um germe. O Vasco não paga isto. Temos que. Eu queria um. Apareceu aqui a notificação de que é de borla. Aham. Eu sou muito sovina. Para mim, eu sou assim: aplicações de borla é de borla, siga. Quer pagar 9,99 por mês? Não! Já está. Já acabaste, Catarina? Já. Posso ver? Uhum. Mostra-me lá então, faz favor. Está giro! Ela é assim. Mas, que engraçado. Por acaso vi o germe assim com uma boca com dentes. Não, ele não morde. Não morde? Não. Ok. Não. E como, ok. Ele está sempre zangado Ok. e é uma cena meio nevoada. E meio assim. Cinzento e nevoado. É. E são todos assim? São todos. Não sei. O meu medo são esses. Esse era o que estava na cadeirinha? Esses são os que estão na cadeirinha que andam aqui por Portugal, Europa. Ok. E os branquinhos que tu viste no elevador do hospital quando nasce o teu Eles mais são velho? mais branquinhos, eles são enevoados. Eu não consigo aqui fazer névoa que tu não tens a versão paga. É uma versão névoa. Isto é um cinzento nevoeiro. Olha, eu agora só para te calar ia comprar a versão de 9,99 por mês só para fazer a névoa. Só para fazer a névoa. Falta-me aqui uma névoa. Mas infelizmente não há tempo. Pronto, é uma névoa. Sim. Estes são os europeus, pai. Eu não faço ideia dos germes. Eu tenho medo, porque eu tenho receio que os dos países exóticos tenham cores diferentes. E eu não saiba como falar com eles. Olha, desenha então agora. Consegues apagar? Vai à borracha, tens aí com o lápis, clica aí na borracha. É de borla? É borracha, é de borla. Já vi. É. Tens que apagar, é apagar com o lápis. Clicas aí Já na vi. borracha. Agora, por favor, desenha-me. Pá, estamos aqui a fazer um Pictionary. Eu quero que me desenhes um germe assustador que tu ainda não conheces. Está bem, ou que fácil. tu nunca viste, mas na tua cabeça, é pá, se eu vejo este germe, pá, eu morro. Tramada, está bem. Está bem? Espera. Mais uma vez digo, por favor, assim que puderem, vão ver o videocast para verem os germes que a senhora Beato está a desenhar. O mundo já conheceu o germe da cadeirinha de bebê, mas agora o mundo vai conhecer um germe que Beato nunca viu. Mas tenho a certeza que tem uma doença mesmo, pá, que nem com todos os antibióticos. Mas gostas pelo sabor? Gostas por. Não, já viste o descanso que é quando alguém toma um antibiótico? Os meus filhos adoram antibióticos pelo sabor. Não, eu quando o meu filho toma um antibiótico eu penso, agora durante uns dias não tenho que me preocupar porque estão a matar os germes todos. Há frases ótimas neste programa, atenção, há frases maravilhosas. Eu converso com os germes, adoro antibióticos. É horrível, mas não é bom gostar de antibióticos. Sabes o que é que eu sinto? Parece que estou a ver Da Vinci a trabalhar. Pronto, acho que para ele é só conseguir aqui uma cor. Se Da Vinci tivesse um iPad, era assim que trabalhava. Sentes. Ia desenhar a Mona Lisa, ia dizer à Mona Lisa: não te mexas tanto, filha. Espera, mas isto agora não está fácil. Eu acho que a cena é disto. Pá, isto é malta cóvis. O que é que se passou? Não pagas? Eu só quero as É a cenas. versão de borla. Pá, está-me a faltar o amarelo.
Deixa estar o amarelo. O amarelo é fundamental. Pronto, então procura lá o amarelo. Já encontraste o amarelo? Se calhar o amarelo não há na versão de borla. Não, mas a Que gente... cores é que eu tenho na versão de borla? Tá bom. Não, tem a ver com as canetas. A caneta não é minha. Não, as canetas que a versão de borla te permite. Tá bom, assim tá bom, vá. Você é muito minuciosa a desenhar, pá. E aposto que lá fora eles, noutros países, eles têm mãos. É assim. Catarina, mostra lá isso então. Tá aqui. Esse é um germe desconhecido. Uhum. Ok. Tem outras cores. Eu acho que com cores é pior. Não estou a ver os nossos antibióticos a funcionarem em cenas com cores. Mas é querido. O outro era mais assustador. Não é? Não. Esse parece-me querido. Não. Tem mas cores, este tem mais percebes? personalidade. É tipo alegre, tem cores. Ei! Não, mas este tem personalidade. O outro é um germe. Pronto, é um germe normal. Mas olha, sabes o que é que parece também? Quando nós na escola tínhamos que pintar com godé. Parece um godé. Eu na escola, Não é? Tipo, a e coisa mais com perigosa guache. que fiz foi o picotado e não me lembro de pintar muito. Picotámos muito quando éramos putos. Picotámos muito. E atenção, se estamos onde estamos, é porque picotámos muito quando éramos miúdos. Eu às vezes estou a apresentar o Joker, o Festival da Canção, e digo, pá, obrigado, picotado. Se não fosse a picotado, não estaria aqui. Não. E deu-nos outra segurança face à vida. Descobri o amarelo, espera. Afinal havia amarelo. Havia, pronto. Pá, agora sim. Temos a Mona Lisa dos germes. Assim, para, tem para aí 5 narinas, porque eu acho que é o pior sítio para os germes virem. É o nariz. Sim. E pronto. Eu peço mesmo às pessoas, pá, vejam isto, porque esta obra de arte é demasiado boa para não ser vista. Isto ia estar no museu. Catarina, só para acabar, e obrigado pelo jeito para o desenho. Ricardo, podes vir buscar aqui o iPad e podes parar de gravar, já agora que tens aí muito trabalhinho para colocar no videocast. Eu gosto sempre de, para quem é germofóbica e ainda não tem a tua capacidade de controle da ansiedade, pequenas coisas que as pessoas podem fazer até psicologicamente, o que é que é importante e o que é que tu fizeste que agora diz, olha, façam aquilo que eu fiz. Terapia. A partir do momento em que tu consegues falar sobre isso, vais procurar as ferramentas que precisas. E eu acho que a terapia faz com que tu leves isto do lugar real para o lado que ele tem que ter, não é? Que é um lugar de, ok, é um lado que está associado às minhas emoções e, portanto, eu tenho que gerir as minhas emoções para conseguir gerir isto. E eu acho que isso é fundamental. Okay. E depois, não ter vergonha se algumas ferramentas funcionam contigo. Portanto, podemos estar todos atrasados. Se eu achar que passar assim uma esfregona com lexívia no chão vai resultar para que eu vá mais bem disposta para o que vou fazer, vão ter que esperar por mim, mas eu vou passar a esfregona com lexívia. Se todos tivermos que esticar as mãozinhas para pôr álcool gel, sabes, é inócuo para todos nós e aquilo a mim vai-me dar um conforto, ainda que seja um conforto que não significa nada, não é? Não é por ali que os germes vão morrer, mas eu acho que é isso, é não termos também vergonha das ferramentas que nos tranquilizem, sem dúvida. Uma nota um bocadinho mais pessoal, como é que foi essa comunicação com o teu marido quando vocês se conheceram e tu disseste, pá, eu estou apaixonadíssimo por este rapaz, eu quero fazer vida com este rapaz, mas ele também tem que compreender como é que eu sou. Foi fácil para ti essa abertura? Olha, isto agora dava mais um programa, não é? Mas eu conheci o meu marido já adulta, portanto, adulta, não é? Aos 37 anos e portanto, levei-lhe logo o mal para que ele pudesse lidar com isso. Portanto, eu fui sempre muito honesta. Eu acho que as primeiras vezes deve-lhe ter feito confusão, por exemplo, isso Ele não é nada assim? Não. É o contrário? Não é o contrário, mas de todo, ele não entende sequer como é que isto é possível, a ansiedade toda que me cria. Mas atura-me, imagina, lá está o e-mail da escola e eu digo, Pedro, estão 2 casos de gripe A na escola, vamos buscar as meninas. Ele, precisamos, achas que é mesmo necessário? Vê lá, se for preciso eu vou. E eu, só dele me dizer aquilo, eu também já estou mais calma, tens razão, se calhar não é preciso ir já. E às vezes é aquilo que tu precisas ouvir, ou muitas vezes ele também te diz aquilo que tu, olha, às vezes é aquele tough love. Não, naquele momento as pessoas têm que me dizer, imagina, se eu disser, meu Deus, tipo, ai meu Deus, a casa está tão suja, todos têm que se levantar e dizer, vamos todos limpar. E ninguém vai, mas se todos fingirem eu já fico muito melhor. Eu preciso que eu nos primeiros segundos preciso que me digam, claro. sim, vamos a isso, está tudo bem. E depois podem dizer, mãe, tipo, por favor, Catarina, já chega. Mas no princípio eu preciso de um certo apoio. Muito bem. Todos contra o germe. Todos contra o germe. É essa a frase, todos contra o germe. Seja o germe mais branquinho,
veja o videocast para perceber então o desenho. Há o europeu e o exótico. Exatamente, o germe exótico, fiquei fã do germe É exótico. muito mais bonito, porém desconhecido. Tem um pantone, tem ali vários tons. E quero agradecer-te por ter estado Obrigada, aqui, eu acho. Catarina. Gostei muito desta conversa. Passam a voar, e a verdade é que ainda há mais episódios pela frente. Este podcast é um podcast feito pelo Grupo Lusíadas Saúde e feito acima de tudo por quem cá vem partilhar experiências e não tem qualquer problema em falar. E não tem qualquer problema em também dizer eu sou assim e não há qualquer problema em ser assim. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Voltaremos aqui a 15 dias com mais um convidado, com mais conversa. Se perdeu os últimos episódios, está tudo disponível para ser visto, vezes sem conta. Eu cá estarei daqui a 15 dias com mais um convidado à sua espera aqui no do podcast e videocast também, dos pés à cabeça. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias com um grande beijinho para a Catarina.